Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheios de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, houve muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, um sírio. Quando ouviram estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero assentar-se um pouquinho. Escutamos a palavra de Deus nesse tempo comum, que é tempo em que escutaremos os ensinamentos a partir da vida pública de Jesus, quando eles estavam formando seus discípulos, e temos esta oportunidade singular de também nós enriquecermos o nosso discipulado, o nosso seguimento, de sermos discípulos de Jesus Cristo cada vez mais conscientes da sua mensagem, do seu desejo, das suas propostas e das dificuldades do caminho. E o que escutamos na palavra de hoje é a descoberta da vocação. Descobrir uma vocação, descobrir a vocação a que fomos chamados, assim como aconteceu com Jeremias, é o primeiro passo para uma vida plenamente realizada. Por que o primeiro passo? Porque não basta só descobrir, é preciso corresponder. Mas o primeiro passo é fazer essa experiência bonita que Jeremias fez na intimidade com o Senhor, de perceber que ele foi escolhido, eleito, consagrado, desde antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Essa sensação é maravilhosa. Perguntar-monos: o que eu estou fazendo neste mundo? E com Jeremias, e também com outros autores da Sagrada Escritura, os Salmos também falam disso, perceber, onde estávamos nós antes de estar no ventre da nossa mãe? Nós somos um pensamento de Deus. Deus nos pensou, Deus nos quis. Ninguém vem a este mundo à toa. A vida de nenhum homem neste mundo é banal e é vã. Se estamos neste mundo, Deus tem um porquê. E descobrir este porquê, e viver em virtude deste porquê,
Esta é a proposta da palavra de Deus. Então cada um de nós hoje poderíamos olhar para um espelho e nos alegrar ao dizer: Senhor, obrigado por tanto amor, eleito e consagrado desde o ventre da minha mãe. Cada batizado. Não é só, isso aqui não quer dizer para padre, para freire, isso quer dizer para cada cristão, para cada seguidor do Evangelho, para cada um que pelo batismo recebeu a consagração fundamental. Para cada ser humano. O início, o primeiro capítulo do Evangelho de São João diz: Ele é a luz que ilumina todo homem que veio a este mundo, todo, até mesmo aquele que ainda não conhece, e que Deus tem seus meios de chegar no coração desse alguém. Então, o Senhor quis, cada um de nós que aqui estamos, elege, consagra. Mas interessante, esta experiência não é para nos colocar num intimismo, numa autossatisfação, eu estou muito bem comigo mesmo. Não, o que escutamos na leitura é justamente o contrário. Essa experiência tão satisfatória e de realização pessoal lança para fora, porque o que Deus diz a Jeremias um pouco adiante, quase lá no fim da leitura: então eu te consagrava, eu te elegia, então vai, levanta-te, vai para o mundo, vai para as diversas realidades que eu vou colocar diante de você. É lá que você vai perceber a minha presença, o meu amor, o meu desígnio. É trabalhando por Deus que nós vamos realmente percebendo que este chamado vale a pena. E não só vale a pena, vale a vida, vale entregar a vida por este chamado. É nessa experiência que Jeremias faz. E aí a segurança, quando nós olhamos para nós, nós pensamos: eu não vou dar conta daquilo que Deus quer de mim, não. Eu estarei contigo. O Salmo dizia: para aqueles que aceitam, para aqueles que acolhem, para aqueles que se encorajam, para os corajosos que vão em nome do Senhor, eu estarei contigo. E o Salmo diz: eu serei uma rocha protetora para você. Uma rocha. Sede uma rocha protetora para mim, assim pediu o salmista. E o Senhor nos garante, com aquelas palavras bonitas do finalzinho da leitura: você será uma cidade fortalecida, que ninguém pode destruir. Podem investir contra, podem tentar, mas não vão conseguir derrubar aquele servo fiel, que confia no Senhor mais do que em si mesmo. E de Deus vem a sua força, a sua segurança, o seu refúgio, a sua coragem, o seu conteúdo. Quantas vezes os profetas, o próprio Jeremias, se a gente vai pegar: Senhor, eu sou pequeno, eu não sou pequeno, insuficiente, incapaz, eu estarei contigo. E eu não estou falando aqui de profissão, que fique claro, estou falando de vocação. Não estou falando de uma ocupação que você tem algumas horas por dia, com uma remuneração em vista, e que a gente não vê a hora de se aposentar e parar de fazer aquilo. Eu estou falando de uma missão por Deus nesse mundo. E aí você pode encaixar isso, associar isso à sua profissão. Mas eu estou falando de uma missão fundamental. É perguntar: o que Deus quer de mim neste mundo? E realizar esta atividade sem me desgastar. Cansaço sim, mas satisfeitos em seguir, em dar este sim diário a Deus. É isso que eu estou falando. Você já sabe qual é a sua vocação? Pergunte a Deus qual é a sua vocação. Se você é muito parado, se você não faz nada pelos outros, se você não faz nada pela igreja, se você não faz nada pela família, você ainda não descobriu sua vocação. Não descobriu a vocação. E é esta falta, e a falta dessa descoberta é o que faz muitas pessoas perderem o sentido e o gosto de viver. Do Helder Câmara dizia: qual é o segredo de manter sempre o vigor da juventude? É ter uma causa pela qual entregar a vida.
Quem tem uma causa pela qual entrega a vida, pode estar lá em cima de uma cama. Se não pode trabalhar, vai rezar. Se não pode rezar mais das maneiras convencionais, vai pensar, vai contemplar a Deus, mas vai estar fazendo alguma coisa pelo Senhor. E isso vai encher sua vida de sentido. Mas nós não podemos nos iludir. Quem dá um sim a Deus, este sim ecoa. Este sim vai longe, e pode chegar aos ouvidos de pessoas que não aceitam, que não entendem e que não gostam. Vocês perceberam Jesus? Jeremias também foi um profeta atribulado. Se nós vamos ver, inclusive o livro das Lamentações, o próprio nome já diz, supostamente atribuído a Jeremias. Mas também no Evangelho vimos o profeta Elias, que não foi acolhido e não pôde fazer nada. O profeta Eliseu, que não foi acolhido e não pôde fazer nada na sua pátria, fez para fora. E o próprio Jesus, muitos não ficavam felizes com aquilo que ele dizia, porque Jesus não veio para agradar, ele veio para salvar. E para salvar muitas vezes é preciso desagradar mesmo. É preciso, isso que é o profeta. O profeta renuncia às próprias vontades e os privilégios humanos para fazer a vontade de Deus. E Jesus Cristo fez isso. E muitas vezes as pessoas ficavam enfurecidas, a palavra do Evangelho, com Ele. Hoje queriam matar, queriam lançá-lo de um precipício. Imagina a raiva que eles estavam de Jesus. Também na tua missão, muita gente, se você for fiel a Deus, se você for coerente com a verdade, se você quiser fazer o bem, você vai encontrar inimizades, e às vezes dos mais próximos. Jesus não ser acolhido na sua pátria pelos seus, não é uma informação insignificante. Significa que às vezes o golpe vem de onde a gente menos espera, dos mais próximos, da família, da comunidade. Quem nunca sofreu às vezes uma represália por estar na igreja, por ser fiel às coisas de Deus? Quantas vezes, até no trabalho, por ver uma coisa que não está correta e falar, às vezes encontra inimigos. E o que fazer? Esmorecer? E o que fazer? Desistir? O gesto de Jesus é estimulante para nós. Quando estavam investindo contra ele, prontos para lançá-lo num precipício, diz que Jesus passa pelo meio deles e segue o seu caminho. É isso. É seguir adiante na missão, fazendo as coisas como Jesus fazia. Fazendo o que tinha em Jesus que às vezes despertava tanta raiva? Jesus era inteiro naquilo que ele estava fazendo. Jesus não fazia as coisas pela metade. E é isso o convite. E se quisermos usar então a segunda leitura como inspiração para isso, Jesus fazia tudo com amor. Não era isso que São Paulo dizia aos Coríntios? De todos os dons, de dar alimento aos pobres, de falar a língua dos homens e dos anjos, de todos os dons que existem, da multiplicidade de dons que existem para a santificação da igreja, para a edificação de um mundo melhor, de todos, o maior deles é o amor. Se não há amor, nada vale a pena. E Jesus Cristo fazia tudo com amor. Quando ele estava diante de uma pessoa, ele era inteiro. Então essa inteireza na nossa missão é o que Jesus nos inspira, e é o que vai dar força, vai dar convicção, para que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance, que Deus quer de nós, sem desanimar com os reveses, com as contrariedades, com as pessoas que se colocam contra, difíceis. É isso, é fazer as coisas com amor, porque é o amor que fecunda todas as nossas atividades neste mundo, por Deus. Portanto, meus irmãos, é isso. Termino com um pensamento de Santa Teresa de Calcutá, ela que também na sua missão sofreu
tantas represálias. E ela dizia: as pessoas podem ser insensíveis, as pessoas podem ser duras, as pessoas podem ser cruéis, e nunca entender, nunca perceber, nunca valorizar aquilo que nós fazemos de bom. Faça assim mesmo. No final, você perceberá que nunca foi entre você e eles. Por isso não precisamos ficar buscando os aplausos e reconhecimentos humanos. No final, foi entre você e Deus. É Deus, é por Deus, é em Deus que nós somos convidados a seguir, a descobrir e a viver a nossa vocação e missão nesse mundo. Que Deus nos lance, que essa palavra nos lance para a frente, e que não tenhamos mais vontade, ou se vir a vontade, que essa vontade não vença, de deixar de lado, de voltar atrás, de desistir daquilo que Deus tem pedido para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.